ano passado foi um ano assim de muito crash, né? De muita quebradeira, ainda mais do mercado tradicional, do mercado centralizado, né? Muita gente acha que FTX quebrou e outras empresas quebraram. Isso aí tem muito a ver com cripto, mas na verdade isso daí é o que cripto soluciona, né? Que é esse poder de descentralizar. E aí ficou muito evidente que esse ano seria um ano da regulamentação do mercado cripto, e é o que está acontecendo desde o final do ano passado, começo desse ano, ao longo desse ano todo, tem acontecido uma regulamentação muito forte ao redor do mundo inteiro. E, cara, eu queria saber a tua opinião, assim, o que tu acha, assim, quais os impactos da regulamentação do mercado cripto, se isso aí é positivo para o mercado, se é negativo, ou se tem pontos positivos ou pontos negativos. Qual que é a tua opinião com relação a essa regulamentação que está vindo em alguns países um pouco mais forte, um pouco mais pesada, não tão amigável, e em outros países, eu acho que aqui no Brasil até está sendo de forma amigável, né? Sim, sim. Antes até de entrar nesse tema, eu acho que para a gente dar uns passinhos atrás e perceber que o mercado cripto, né, desde que ele foi criado ali com Satoshi, em vez de se desenrolando ao longo do tempo, ele passou por um momento ali até 2018, 2019, em que todo mundo estava muito hypado, estava muito interessado, mas ninguém de fato conhecia as funcionalidades, para que aquilo servia. Servia muito fundo de venture capital, que são aqueles fundos mais Cara, eu acho que deu injetam uma dinheiro nessa travadinha. indústria, que você falava que o projeto... Deu travada, né? Voltou? Voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Pronto. O projeto dizia que tinha blockchain e aí surgiu um rio de dinheiro, era basicamente o que hoje é inteligência artificial, né? Era a vibe daquela época. É muito scam, né? E isso era bom para o mercado, porque causava interesse de novos players entrar, mas também era ruim, porque no final das contas, quando você ia ver o projeto, o que é que você tinha, né? Era chuva de ICO, era projeto abrindo capital, mas quando ia ver a moeda, o projeto por trás, não tinha nada. Junto a isso, já quando chegou em 2020, ali mais ou menos, 2020, 2021, que essas empresas que conseguiram esse capital já estavam grandes, né? Já estavam rodando, mesmo ainda assim em agregar tanto valor, a gente viu alguns deslizes muito grandes, né? E aí os mais conhecidos vocês já sabem, que são Terra Luna, a própria FTX em 2022, e a regulamentação e o Estado começou a olhar mais forte para cripto. Por que o Estado começou a olhar mais forte para cripto? Cara, porque onde tem dinheiro, tem essa fiscalização. Onde tem obrigação, tem contratos. Se percebeu que tinham contratos, tinham duas pessoas negociando. E a obrigação do Estado é executar contratos. Mas como é que o Estado vai executar contratos que no final não tem lastro em nada, né? Foi a grande pergunta. Quando chegou na hora H, eles se perguntaram, tá, eu vou aqui atrás do cara, mas é um token. Mas o que é que está atrás desse token? Pô, é a confiança na empresa que vai dar certo. É o token FTT, que se a empresa tiver certo, esse token que vai dar o lastro. Então, isso ocorreu e foi, na minha visão, muitas pessoas foram lesadas, foi algo triste, mas era algo que tinha que acontecer para o amadurecimento do mercado. Concordo. E vale uma ressalva que as crises que tiveram no mercado cripto, em sua maioria foram crises que poderiam tranquilamente também acontecer no mercado tradicional, né? Eu sempre falo isso, porque a pessoa fala, o mercado cripto teve essa crise, empresas quebraram, pessoas foram lesionadas, mas se você for olhar, foi uma crise gerada por excesso de até de centralização mesmo em alguns entes, né? Isso. Pô, esqueci agora a palavra, tem uma palavra específica para isso, mas de você estar se escalonando de maneira... Alavancagem. Alavancagem, exato. E é o que você vê totalmente no mercado tradicional, só que o mercado tradicional tem válvulas, tem camadas que acabam camuflando isso e faz com que não chegue num crash como ocorreu no mercado cripto. Então, acho que é importante fazer essa regressão, esse histórico, para a gente chegar aqui em 2023, que é um ano realmente que
regulamentação está forte, para quem está assistindo a gente entender o momento em que a gente está. Então, o mercado cripto hoje, ele está no inverno cripto, né, que a gente fala, está num momento ali em que não está aquele êxtase no mercado, você não vai na padaria, não tem ninguém falando de Bitcoin, você não vai no comércio, não tem ninguém falando de Ethereum, então... Tá só falando que é pirâmide, né? Tá todo mundo só falando que é pirâmide, mas nesse inverno cripto, acho que o mercado está se maturando. E a entrada institucional nesse mercado, ela está acontecendo aos poucos, e também a regulamentação vai acontecendo também nesse sentido. Então, a regulamentação cripto, eu gosto de... vai depender de cada país, né? Cada país está levantando uma posição em relação à tecnologia de criptomoeda. Então, tem os países que têm um enforcement, que é justamente aquela pressão, que é justamente aquela... o encurralamento, né, da tecnologia maior. Tem uns que procuraram entender e regular, né? E tem outros que estão no meio termo, não regularam ainda, mas estão olhando para o que está acontecendo, estão fazendo o seu trabalho de casa e ainda não colocaram para o mercado exatamente qual vai ser a posição deles em relação à criptomoeda, né? Então, o cenário é basicamente isso hoje. Agora, se regulamentação é bom, se regulamentação é ruim, eu diria que regulamentação ela não resolve todos os problemas, isso aí é óbvio, senão não existiria um caso Americanas como existiu recentemente no mercado, no mercado financeiro, mas eu diria que também é necessário, sim, para o patamar que o mercado cripto ele visa chegar um dia, né? E eu sei que... Concordo. Esse é exatamente o meu ponto. Eu acho que a regulamentação, a gente costuma dizer que em cripto, né, que o capital institucional, porque a gente está brincando de dinheiro, não tem dinheiro realmente em cripto. O capital institucional é o dinheiro pesado que tem poder assim, de mudar, de tirar o mercado cripto dessa prateleira para essa prateleira aqui, ele não entra no mercado que não é regulado. Não adianta. No mercado que tu não tem um seguro, caso tenha um hacker de uma ponte, igual a gente tem no mercado cripto a todo momento, tu nunca vai ver um capital muito pesado institucional, bilhões, trilhões de dólares investindo em uma coisa que ele pode perder o dinheiro do dia para a noite, que realmente isso pode acontecer. Você sofreu um ataque e perder todo aquele teu dinheiro do dia para a noite. Então, eu acho que a regulamentação é necessária para que o capital institucional entre. E pensando em ganhar dinheiro, porque eu acho que a galera fica romantizando muito o mercado cripto, né? O Etios cripto, cara, eu sou totalmente a favor, mas todo mundo está aqui para fazer dinheiro. A verdade é essa. A gente está participando de uma revolução tecnológica, estamos vendo a história ser criada, mas todo mundo está aqui pela finalidade de ganhar dinheiro, aí cada um tem o seu motivo para o qual quer ganhar dinheiro. E o cara só vai ganhar dinheiro de verdade quando o capital institucional entrar, que aí vai mudar totalmente ali o panorama do market cap do mercado cripto, né? Eu gosto de falar que quando a BlackRock, para quem não sabe, é um fundo que tem quase 10 trilhões sob gestão. Só tem 2 países que têm mais de 10 trilhões no PIB, que é a China e os Estados Unidos. Ela, tipo, manda no mundo, a BlackRock. E a BlackRock, quando ela lançou o primeiro ETF do ouro, acho que foi em 2005, o mercado do ouro tinha menos de 1 trilhão o market cap do ouro. Acho que era 800 bilhões, mais ou menos. E o market cap do ouro hoje vale 12 trilhões. E foi uma curva de aumento exponencial a partir daquele momento que a BlackRock lançou um ETF, porque facilita muito a vida de um cliente da BlackRock, que é um cliente que tem grana, e que não precisa se preocupar com seed phrase, com baixar uma MetaMask, com o péssimo UX que tem em cripto. O cara só vai comprar uma participação no fundo e vai estar exposto ao preço do Bitcoin. Acabou. Facilita muito a vida para que... Eu gosto de falar daquela curva de Rogers, né? Que eu acho que a gente está meio que naquele momento do vale, né? Onde a maioria das tecnologias morrem, mas a tecnologia que atravessa esse vale ali da curva de Rogers, ela tende a ganhar a adoção ampla, né? A adoção do mercado, que a gente chama. E eu acredito que o lançamento de um ETF por meio de uma regulamentação do mercado cripto é o divisor de águas para isso acontecer. Então, o ponto positivo que eu vejo na regulamentação é trazer, sim, um capital institucional, trazer o respaldo jurídico que muitas vezes é necessário, apesar de ter discordâncias, muitas vezes é necessário, só que eu tenho um medo com relação
a entrada do capital institucional, que não é um medo, na verdade, é uma previsão, né? Trazendo a bola de cristal. Eu acho que o mercado cripto, eu acredito, né? Que o mercado cripto vai meio que virar uma bolsa de valores, que vai ser manipulada pelos gigantes, e não vai ter mais essa oportunidade, né? Dessa volatilidade grande que a gente tem no mercado, que muita gente acha ruim, mas é uma baita de uma oportunidade esses momentos de volatilidade que a gente vive, para quem sabe, para quem estuda o mercado, poder se posicionar e surfar uma corrida de alta, que é coisa absurda quando o mercado começa a subir. Então, os pontos positivos que eu vejo e negativos são esses. E outro ponto positivo também, e foi até um dos motivos, né, cara, da SEC ter processado a Binance e a Coinbase. A Coinbase, eu acho que nem foi por esse motivo, né? A Coinbase foi por listar valores imobiliários, segundo eles, né? E a Binance foi por diversos motivos, entre eles aquela questão de segregação patrimonial, né? Que eu acho que é fundamental. E aqui no Brasil, isso foi retirado, eu não sei se voltou, tu sabe me dizer, cara? Não voltou ainda, mas tem um projeto de lei que está tentando incluir na 14478, que é a lei das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Eu não sei como está esse andamento, vou até depois dar uma pesquisada. Acho que foi o Marcos Duval, né? Não sei se é senador, o que ele é. Isso. Mas tem um projeto de lei separado para isso. Mas foi bom você falar o que você estava falando aí, porque quando a gente fala de regulamentação cripto, uma das coisas que eu recebo muita pergunta mas vai regular o quê? O mercado é descentralizado, tipo, você não vai conseguir fazer uma legislação para pegar um Bitcoin, um Ethereum da vida. Regular as corretoras, né? Exatamente isso. Você não regula a tecnologia, você regula a prestação de serviço. A Muito tecnologia, bom. de fato, ela é descentralizada. Você não vai ver legislação aqui falando sobre os mecanismos de consenso do Bitcoin, porque isso aí, a lei é o código, já está no código. É o que vai estar lá, vai ser o que está predominando. Mas, a partir do momento que uma empresa quiser pegar o Bitcoin, vender no Brasil, ela vai ter que seguir alguns tipos de regras que até então não tinham, né? Enquanto isso é seu lado positivo e negativo, é justamente o que você falou. É um trade-off, é uma balança. Quando você coloca a regulamentação, você, em tese, aumenta o nível de segurança e atrai o capital institucional, mas você acaba aumentando muito a barreira de entrada de novos players. Então, talvez o cara pequeno que queria entrar no mercado, fazer ali sua empresa e tá emitindo seu projeto para a população, ele fica um pouco mais impedido de fazer isso. Só que, assim, a regulamentação que vai vir da prestadora de serviço de ativo virtual, que é do Banco Central, ela ainda não foi emitida, mas já sabe que vai ser o Banco Central, né? O órgão competente. É possível que venha algum sistema de escalonamento, por exemplo. Então, se você tem um alcance de até X valor, você deve obedecer tais regras de regulamentação. Se isso aumentar, isso seria uma coisa bacana. Eu estava conversando com a Jéssica, cara, que é P2P, né? Para quem não sabe, peer-to-peer, né? Ela faz meio que o papel de uma corretora. Você compra ativos por meio dela, manda um Pix e recebe bitcoins, por exemplo, na sua wallet. Uhum. Ela falou que até ela, para poder negociar agora, ela precisa de uma aprovação. Eu não sei, tem que pedir alguma coisa, né? Alguma autorização para o Banco Central, senão ela pode ser considerada tipo aqueles doleiros, né? Sim, exatamente. A Lei 14.478, do final de 2022, ela vem para regular as prestadoras de serviços de ativos virtuais. E ali, em um dos artigos da lei, ela classifica quem é essa prestadora. E o P2P acaba, assim, entrando nessa classificação. Então, vai haver um procedimento específico que vai vir na resolução que vai ser emitida pelo Banco Central, de como esse P2P tem que ir lá se cadastrar no Banco Central para poder estar fazendo, né, o seu trabalho, tá prestando o seu serviço. Agora, o que é que eu penso? Também não é razoável que o P2P que faça isso aqui ali para a região de Salvador, para a região de Brasília, seja submetido à mesma regra que a Binance no Brasil, entendeu? As mesmas características, os mesmos pressupostos que forem exigidos da Binance, você não vai poder exigir. Vamos supor que você, para a Binance, você queira que tenha um auditor de Big Four, sei lá, de uma Price, de uma das 4 maiores empresas de auditabilidade, não sei. Você não vai exigir que o cara ali
ele seja obrigado a contratar essa empresa de auditoria, entendeu? Talvez tenha que ter uma auditoria, mas o escritório de contabilidade é X, entendeu? Então, acho que viável, né? Isso, fazer algum tipo de personalização para o player do mercado cripto. Eu acho que isso seria bacana se viesse algo nesse sentido, né? Mas a gente tem que acompanhar aí para ver. Pela cultura do Banco Central, o que é que eu acho que vai ter? Assim, com base no que o Central ele já tem para instituições de pagamento, para instituições financeiras. Ele vai trazer regras de governança. Então, a empresa ela vai ser formada, vai ser uma sociedade limitada. O administrador principal dessa empresa tem que ser um cara de reputação ilibada, tem que ser um cara que tem uma experiência de 2, 5 anos já no mercado. São coisas que já tem uma regulamentação hoje para instituições de pagamento que eu acho que vai acabar vindo para a cripto também. Mas fora isso, a gente vai ter que realmente esperar essa regulamentação específica. Essa autorização não está sendo cobrada ainda não, né? Não. A Lei 14.478, ela deu um período de 6 meses para entrar em vigência, que acabou agora em junho, ou seja, ela já está em vigor. Logo após isso, foi emitido o decreto 11.563, que nomeou o Banco Central, né? E o Banco Central agora provavelmente vai fazer algumas consultas públicas antes de emitir a resolução específica. E aí, quando emitir essa resolução específica, que vai ter o passo a passo. A lei tem em vigor, mas a gente não tem ainda o que tem que fazer, entendeu? Exato. Como se você tivesse que dar um passo no escuro para saber qual é a licença que você vai ter. Algumas empresas já estão se adiantando, imaginando que a licença que você vai ter é muito parecida com a instituição de pagamento, de instituição financeira que temos hoje, e adquirindo algumas licenças do mercado tradicional. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa. Elas estão se adiantando, achando que vai ser algo parecido, e conseguindo esse tipo de licença, entendeu? Tá, só fazer um disclaimer aqui, porque a gente falou de segregação patrimonial, né? A segregação patrimonial, me corrija se eu estiver errado, Cleuto, ela consiste em dizer, em obrigar aquela corretora, aquela exchange, custodiar os ativos dos clientes de forma separada dos ativos da própria corretora, de forma que ela não use os ativos do cliente para poder alavancar em operações que elas mesmas fazem, né? E é o que acaba acontecendo muito no mundo cripto. As corretoras acabam pegando os ativos dos clientes, utilizando nas operações deles, e aí depois, se tudo der certo, né, o camarada tem aquele ativo dele lá custodiado. É mais ou menos isso, né? Exatamente. A segregação patrimonial, ela estava na PL 4401, se eu não me engano, mas ela foi retirada por um lobby aí, vamos ser sinceros, por um lobby que aconteceu na tramitação dessa lei, e quando veio a 14.478, que é realmente a lei, estava retirada a segregação patrimonial. E a segregação patrimonial... Tiro no pé. Era assim, o principal... Exatamente. A mina dos olhos, para mim, da regulamentação era justamente proteger o investidor com relação a essa segregação patrimonial, né? Com relação às corretoras, que foi o que a gente viu com a FTX, a gente via a Binance fazendo isso aí todo o tempo. Cara, deixa eu só te fazer uma pergunta. Não, pode falar aí. Não, só para complementar essa parte da segregação patrimonial, houve, de fato, um lobby muito forte por conta das corretoras de tirar isso, porque, sem isso, o regime é muito semelhante ao de um banco. Né? Quando você coloca seu dinheiro no banco hoje, o banco ele não vai ficar preso com esse dinheiro. Sim, ele vai pegar seu dinheiro. É a reserva fracionária, né? É a reserva fracionária, exatamente. Ele é obrigado a guardar uma partezinha, mas 95%, tá emprestando. 95% ele é emprestado para empréstimo, para crédito. Então, hoje é muito confortável para a exchange trabalhar dessa forma, entendeu? Então, acabou retirado, mas eu tenho aí ainda a esperança que vai retornar para o nosso texto de lei.